Olá, eu sou Juliano de Castro, do Saúde da Igreja, e hoje eu estou com o meu amigo pastor Manu Mesa Barba, pastor da Igreja Batista em Guaranhuns, Vila Velha. Manu, do seu ponto de vista, como a pesquisa realizada aqui na Igreja Batista em Guaranhuns fez com que você tomasse novas posições a respeito de até mesmo planejamentos que você já tinha? Então, foi para nós muito proveitoso, muito pertinente, muito relevante o resultado da pesquisa. Primeiro porque ela consolidou uma leitura que nós tínhamos acerca da igreja. Nós víamos a igreja com uma perspectiva, com uma pegada, com pontos fortes e fracos, mas enquanto a gente não sonda, enquanto a gente não avalia isso, a gente não tem uma comprovação de que realmente a igreja é aquilo que a gente está percebendo. Então, o primeiro ponto positivo que eu acho da pesquisa é que ela comprova a nossa leitura. Porque enquanto pastor, a gente sempre tem uma leitura da igreja. A gente olha para a igreja, a gente conhece a igreja durante a semana, a gente conhece a igreja do domingo, a gente conhece as programações, os eventos, os movimentos, mas é numa avaliação mesmo, onde o povo tem oportunidade de avaliar, quando você pega o resultado, e principalmente do jeito que você fez com gráficos, e o gráfico ele ajuda a visualizar realmente onde está o ponto crítico, onde está o ponto forte, para que a gente possa sanar algumas dificuldades. Então, primeira coisa que eu acho importante da pesquisa é dar para nós uma leitura mais correta da igreja. E segundo, percebendo os pontos fracos, ter condição de atuar de maneira mais eficaz. Porque às vezes a gente fica tentando resolver os problemas, mas a gente nem sabe quais são os problemas de fato. E aí a gente vai atirando para todo lado e acaba não acertando nada. Então a pesquisa é muito importante porque ela mapeou, para mim, ela mapeou os meus pontos fortes e fracos. Então, a partir do resultado da pesquisa, eu pude sentar com os meus líderes, sentar com os ministros e apontar o ponto forte e fraco de cada um, inclusive o meu. Porque houve naquele campo onde você dá a oportunidade para os irmãos digitarem algumas questões de sugestão ou crítica, e aí ali naquele campo veio algumas críticas que eram relacionadas ao meu trabalho, ao meu ministério, com relação, por exemplo, ao tempo de duração das mensagens. Então eu pude trabalhar no sentido de melhorar a nossa abordagem com a igreja como um todo. E aí eu pude conversar com os ministros, alinhar tudo aquilo que a gente viu como ponto fraco para melhorar. Então agora na virada de ano, por exemplo, nós vamos criar 2 novos ministérios na igreja que surgiram a partir da necessidade que foi feita na avaliação. Então eu não sabia que a igreja tinha aquela necessidade e quando foi apontada na pesquisa, então vamos criar 2 ministérios para atender essa demanda. Muito bem, muito bem. Na pesquisa, basicamente, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, ela levanta um perfil de que igreja você tem. Perfil de idade, perfil de sexo, renda, enfim, escolaridade. A segunda parte, ela define um perfil de saúde da igreja, uma saúde espiritual, a nível de comprometimento, discipulado. E uma terceira parte ainda, que era um pouco mais avaliativa a respeito dos ministérios. Falando separadamente nas 3 partes, nesse primeiro ponto, como você vê a importância de se conhecer esse perfil de quem é a igreja para uma visão de futuro? Acho importante porque se você não conhece o povo, como é que você vai atingi-lo com mais eficiência? Então, por exemplo, aqui na nossa pesquisa, nessa parte, nós descobrimos que a maioria da igreja é do sexo feminino, mas que não é uma grande maioria. É uma maioria, mas nem tanto. Então, nós entendemos que é uma igreja, apesar de ter maioria feminina, o que é normal em quase todas as igrejas, nós temos uma presença masculina muito forte. Então, isso nos deu uma direção boa. Quer dizer, só de você mapear o sexo da igreja, em termos de masculino e feminino, você já sabe se você tem uma igreja mais feminina, mais masculina, e você tem uma direção para trabalhar. Outra coisa que foi muito legal para nós foi perceber que quase 90% dos nossos membros moram em torno da igreja. Porque você tem lá uma pergunta, há quanto tempo a pessoa está da igreja? E aí
90% está a menos de 5, 10 minutos da igreja, ou seja, 90% da igreja moram no bairro. Então eu preciso de ações no bairro, eu preciso... O poder de influência no bairro se no torna bairro, muito maior. exatamente. Então, quer dizer, se nesse resultado eu tenho metade da igreja morando em outros bairros, morando longe, a minha abordagem já seria completamente diferente. Muito bem. Percebe? Muito Então, parece irrelevante você mapear a idade do pessoal. Por exemplo, no mapeamento da idade, eu descobri, e eu não tinha noção disso, eu descobri que a nossa igreja é uma igreja muito equilibrada em termos de idade. A gente tem quase que a mesma porcentagem entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Você fez um gráfico de pizza, onde cada fatia da pizza ficou mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu percebi como a nossa igreja é eclética, equilibrada, e a gente precisa, então, ter atividades que vão contemplar todas as idades de forma igualitária. Então é muito importante mapear a geografia dos membros, mapear... você tem lá também uma questão de renda. Sim. Qual é a fonte de renda? Então eu descobri qual era a renda média da igreja, até mesmo em termos de anseio que todo pastor tem em relação à igreja, quando diz respeito às finanças. Até naquilo que você pode sonhar sabendo a realidade do seu povo. Onde eu vou colocar o meu chapéu? Será que minha mão vai alcançar? Então, quando eu mapio a questão financeira da igreja, e eu descobri que a maioria da igreja está naquela faixa de financeiro, entre tantos salários e tantos salários, então eu sei até onde eu posso ir com o povo. Não adianta eu ficar pedindo oferta, se eu já mapeei e percebi que não vai sair mais dali, porque aquela é a realidade financeira do povo. Então é muito importante. Um segundo aspecto é a respeito da própria saúde emocional e espiritual e principalmente relacional da igreja. É um dos aspectos que a pesquisa traz. Como isso influencia no seu plano de ensino ou de pregação? Então, influencia porque a gente precisa, né, entender que quando uma pessoa está respondendo uma pesquisa, apesar de ser anônima a pesquisa, a gente sempre vai ter uma gordurinha a mais, porque apesar da pessoa estar sozinha respondendo, ela tem uma consciência pesada de mostrar que ela realmente está mal. Uhum. Ela não vai colocar que ela está péssima, ela vai colocar que ela está mal, que ela está mais ou menos. Então, quer dizer, quando você recebe uma avaliação e ali você mensura que o povo não está tão bem, quer dizer que ele não está tão bem e ali já tem uma gordurinha de melhoria. Uhum. Então você percebe, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou visitando, eu estou fazendo tudo e o povo ainda não está bem espiritualmente, então eu preciso de uma nova abordagem, eu preciso de uma nova linguagem, eu preciso mudar alguma coisa para que esse povo se torne mais saudável espiritualmente. Bacana. E relativo à terceira parte da pesquisa, que é quando você vê ali a avaliação dos ministérios. Porque muitas vezes a gente tende a avaliar e resolver da seguinte forma: não está ruim, manda embora. Mas a normativa nem sempre é essa, porque a igreja às vezes está dizendo, olha, precisa cuidar disso. Então, como você vê a avaliação do ministro e a avaliação do ministério? Foi importante para nós e teve até aqui na nossa igreja um caso interessante. Teve um dos ministros que achou que ele estava voando, que ele estava bombando, que ele estava mandando muito bem. E a avaliação dele não foi muito boa. Então foi um choque de realidade que o levou a refletir. Peraí, então eu achei que eu estava indo muito bem e teve essa avaliação. E aí nesse processo de reflexão levou ele a, em poucos meses, melhorar muito a dinâmica do ministério dele. Então eu creio que se hoje fosse fazer a mesma pesquisa, a avaliação desse ministro seria bem melhor. Então tudo isso devido ao fato de que ele pôde constatar que ele não estava tão bem como ele pensou antes. Então muito importante isso. Muito bom. Dentro do projeto de saúde da igreja, a gente trabalha pesquisa, planejamento e gestão. Uhum. E tudo isso focado num trabalho voltado à liderança, né? A capacitação, a continuidade. Olhando hoje para a liderança da sua igreja, você consegue compreendê-la melhor e saber aonde focar os seus esforços? Sim, a pesquisa me ajudou muito. E ajudou também aos ministros e aos líderes perceber algumas coisas. E foi muito bom quando nós nos reunimos para ver o resultado. E aí eu coloquei, né, lá no gabinete uma televisão e fui passando os gráficos e fui lendo as respostas. E a gente ficou ali um tempo
onde cada líder, cada ministro pôde ver o resultado da pesquisa. E foi um tempo assim de... Vou colocar uma metáfora aqui, mas um tempo de lavar uma roupa suja. Porque alguns líderes tinham uma visão acerca de outros ministérios distorcidas. E aí, quando foi revelado na pesquisa o que realmente o povo estava pensando, ficou aquele choque para todo mundo. Porque às vezes o ministro achava que estava indo bem e a pesquisa revelou o contrário. E teve casos de pessoal de outros ministérios achar que o determinado ministério estava mal e a pesquisa revelou que estava muito bem. Então foi, tanto para o positivo quanto para o negativo, foi um choque de realidade para todo mundo e a gente pôde desligar a pesquisa e falar, então vamos conversar aqui. E para o ano que vem, então? Como é que a gente vai fazer isso, etc. E aí, resultado disso é que a gente já marcou para o final do ano uma reunião de planejamento. E aí a gente pôde perceber, o que é um fato, que na verdade o que a gente chamava de planejamento era só um calendário. Era só, vamos separar as datas que cada ministério vai realizar determinado evento e o planejamento do ano está feito. Não, isso não é planejamento, isso é o calendário da igreja. Então, cada ministro foi levado a refletir de que ele precisa planejar o ministério dele, não só fazer um calendário. Onde eu quero chegar, qual resultado eu quero alcançar e como que eu vou fazer isso, que ferramentas eu vou usar, quanto isso vai custar, quais recursos humanos eu vou me dispor para fazer isso. E aí, cara, para o ano que vem, nós estamos com uma grande expectativa de que a gente vai ter os ministérios funcionando mais eficientes e tudo isso é resultado da pesquisa. Uma última pergunta importante. Lá se vão praticamente 4 meses dessa análise. Sim. Dentro desses 4 meses, você já percebe uma maior assertividade nas decisões, nas direções dos ministérios? Então, ainda está muito cedo para falar em termos de resultados. Então, resultado eu não teria para dizer, olha, em 4 meses já tivemos um resultado da pesquisa. Mas com certeza eu posso falar em termos de atitude. Entendeu? A postura dos ministros e dos líderes mudou a partir da pesquisa. Porque eles puderam ver realmente o que a igreja pensa do ministério, da liderança, das atividades. A gente pôde ver claramente, mapeado, onde está o nosso ponto forte e onde está o nosso ponto fraco. Então, teve gente, por exemplo, que pensou em entregar o ministério, porque se deu conta de que não estava indo tão bem assim. Teve gente que resolveu dar uma reformulada no ministério. Então, eu ainda não tenho resultado para apresentar da pesquisa, mas eu já tenho uma mudança de postura, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento na liderança, o que me dá uma expectativa de que para o próximo ano teremos bons resultados para colher. Mas, de certa forma, já há uma visão mais assertiva. Com certeza. Muito bom. Obrigado, Manu. Nada. Por hoje é isso aí. Tamo junto. Valeu. Essa é a proposta do Saúde da Igreja. Ajudar a igreja a encontrar o seu caminho e, encontrando o seu caminho, se entendendo, ter muito mais assertividade e resultados que são gerar frutos que sejam eternos. Manu, manda um abraço pro pessoal do Saúde da Igreja aí. Eu sou o pastor Manu Mesa Barba, pastor presidente na Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, e eu recomendo o trabalho desse ministério Saúde da Igreja, pastor Juliano de Castro. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.